Oi, oi, oi! Tudo bem com vocês? O meu nome é a professora Andréa. Estão precisando de uma mãozinha na química? Bora lá, vem estudar comigo! Hoje vamos dar continuidade a partir de exercícios de transformações gasosas e agora transformação isocórica, aquela transformação onde temos o volume constante. Acompanha comigo! Exercício número 1. Uma amostra de gás encontra-se num recipiente fechado e indeformável a menos 73 graus Celsius e 60 kPa. Se a temperatura for elevada até 77 graus Celsius, qual será a nova pressão? Galerinha, fica a dica. Sempre no enunciado do exercício vai ter uma palavra que vai identificar que tipo de transformação está ali ocorrendo. Por isso, eu destaquei aqui a palavra fechado e indeformável, o que caracteriza um volume constante. Primeiro passo na resolução: tirar os dados do enunciado para então colocá-los na fórmula. Fica mais fácil de enxergar aquilo que temos e onde queremos chegar. Então, bora lá! Primeiro, menos 73 graus Celsius é a nossa temperatura 1. Então, temperatura 1 igual a menos 73 graus Celsius. A pressão 1, também dada, igual a 60 kPa. Beleza! Se isso aí for elevado até 77 graus Celsius, então temos ali a temperatura 2 de 77 graus Celsius, ok? Pressão 2, queremos saber, é a nossa incógnita, ok? Não se esqueçam, em transformações isobáricas e em transformações isocóricas, que temos como variáveis de estado a temperatura, sempre temos que obedecer o seguinte: só podemos usar a temperatura na escala Kelvin. Então, precisamos fazer essa transformação de graus Celsius para graus Kelvin. E como fazemos isso? Olha só, para transformar Celsius para Kelvin, eu sempre somo 273. Então, menos 73 mais 273, obedecendo a regra de sinal, eu fico com 200 Kelvin. 77 mais 273, eu fico com 350 Kelvin. Ok, já estou com as unidades compatíveis que eu devo utilizar na minha fórmula. Beleza, próximo passo, aplicação direta na fórmula. Qual é mesmo a fórmula da transformação isocórica? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Pode parecer super, ultra, mega power ridículo, mas não esqueçam, temperatura sempre de braços abertos para que algo fique em cima. Por que isso? Porque os alunos confundem muito quem fica no numerador e quem fica no denominador. Então, tesão sempre na parte de baixo. Fica essa dica. Bora lá! Aqui agora acabou a parte química. Daqui para frente, matemática. P1. 60. Temperatura 1, 200. P2, eu quero saber. T2, a temperatura de 350. Vamos resolver em cruz? 200 vezes P2. E para o outro lado, 600 vezes 350. Isso aqui é igual a 21.000. 200 está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado, dividindo. E eu vou ficar com P2 igual a 21.000 divididos por 200. Para facilitar o meu cálculo, corto. 210 divididos por 2, P2 igual a 105. 105 o quê?
A primeira pressão em quilopascal. Então, como regra, a segunda pressão também em quilopascal. Exercício número 1, realizado com sucesso. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é o seguinte. A transformação isocórica, com as grandezas aí, pressão e temperatura, as nossas variáveis de estado no caso, são diretamente proporcionais. Ou seja, à medida que eu aumento uma, eu aumento também a outra. Então observem aqui como se fosse uma espécie de prova real da resolução dos exercícios. A primeira temperatura, 200. A segunda temperatura, 350. Opa, sumiu minha canetinha daqui. 350. Aumentou a temperatura. Então, consequentemente, por ser uma grandeza diretamente proporcional, a pressão também deve aumentar. Quanto era a pressão 1? 60. Quanto deu a pressão 2? 105. Aumentou? Aumentou. Então, cheguei na conclusão de que aumento uma, aumento a outra? Sim. Então, meu resultado está correto, se eu não errei na parte matemática. Isso é um jeito de tirar a prova real. Se você ficar em dúvida entre dois valores, se você não lembrar quais são os valores, lembre disso. Se eu aumento uma variável de estado, consequentemente eu tenho que aumentar a outra, porque aqui eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Só para lembrar, na transformação isobárica, isso também acontece, grandezas diretamente proporcionais. Agora, na transformação isotérmica, que é aquela do P1, V1, P2, V2, pressão e volume, são grandezas inversamente proporcionais. Se você perdeu algum conteúdo aqui do nosso canal, corra, faça sua inscrição, tem muita coisa importante rolando por aqui. Vamos para o exercício número 2? Uma massa de nitrogênio gasoso encontra-se a 27 graus Celsius e 1 atm. Ok. Se essa amostra sofrer uma transformação isocórica até chegar a 177 graus Celsius, qual será a sua pressão final? Olha só, mais uma vez, no enunciado do exercício tem aquela dica que fala sobre qual transformação é. No caso aqui, ele já citou, é uma transformação isocórica. Então eu tenho o meu volume constante. Vamos tirar os dados da equação. Temperatura 1 igual a 27 graus Celsius. Pressão 1 igual a 1 atm. Ok, aqui agora a minha unidade em atmosferas. Se essa amostra sofrer uma transformação isocórica com um volume constante até chegar a 177 graus Celsius, então temperatura 2 igual a 177 graus Celsius. Qual será a minha P2, a minha pressão final? Lembrando, temperatura sempre em graus Kelvin. Então, 27 mais 273, eu vou ficar com 300 Kelvin. E 177 mais 273, eu tenho 450 graus Kelvin. Ok, as temperaturas já estão na escala Kelvin. Agora, simplesmente colocar na fórmula. Qual é mesmo a fórmula para a transformação isocórica? Mais uma vez, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Temperatura sempre de braços abertos para receber alguém em cima dela. No caso, a pressão P1, 1. Temperatura 1, 300 Kelvin. P2, queremos saber. T2, 450 Kelvin. Multiplicando em cruz, 300 vezes P2, 1 vezes 450, 450. 300 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. P2 vai dar 450 divididos por
300. Corto 45 por 30, eu vou ter um resultado de 1,5. Mais uma vez, qual a unidade da pressão? Se a pressão 1 era ATM, a pressão 2 também vai ser ATM. Lembrem-se, unidades iguais dos dois lados da equação. Agora vamos para a parte da prova real. Olha só, a temperatura 1 era 300 Kelvin, certo? Temperatura 1, 300 Kelvin. A temperatura 2 vai ser igual a 450. Houve um aumento de temperatura, certo? Então, a pressão também deve aumentar. Pressão 1 atm, o valor da pressão 2 tem que ser maior que 1. Deu um valor maior que 1? Deu sim, 1,5. Então, novamente, grandezas diretamente proporcionais. Exercício número 2, realizado com sucesso. Bora lá para o 3. Um pneu de bicicleta é calibrado a uma pressão de 4 atm em um dia frio, a temperatura de 7 graus Celsius. Olha só, supondo que o volume e a quantidade de gás injetada são os mesmos, então aqui ele está contando que o volume é constante. Qual será a pressão de calibração nos dias em que a temperatura atinge 37 graus Celsius? Já tem a dica que é uma transformação isocórica, volume fixo, volume constante. Vamos tirar os dados do problema. Olha só, qual é a temperatura 1? 7 graus Celsius. Pressão 1, 4 atm. Beleza. Temperatura 2, 37 graus Celsius. Pressão 2, queremos saber. Lembrando mais uma vez, temperatura sempre na escala Kelvin. Então, 7 mais 273, eu fico com 280 Kelvin. 37 mais 273, eu fico com 310 Kelvin. Prontinho, para colocar na fórmula tudo ok. Então, bora lá, colocar na fórmula. Mais uma vez, P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Pressão 1, 4. Temperatura 1, 280 Kelvin. P2, queremos saber. T2, 310. 280 vezes P2 igual 4 vezes 310. Eu tenho como resultado dessa multiplicação 1.240. P2 está multiplicando 280, então ele passa para o outro lado dividindo. P2 é igual a 1.240 divididos por 280. Posso cortar o zero para facilitar o cálculo. 124 divididos por 28, resultado 4,4. O que? Se a primeira unidade é a ATM, aqui eu vou ter também em ATM. Ok. Resposta correta, alternativa B. Vamos tirar a prova real? Olha só mais uma vez. Temperatura 1, 280. Temperatura 2, 310. Houve um aumento. Se aumenta a temperatura, tem que aumentar a pressão. Pressão 1, 4 atms. Pressão 2, 4,4. Aumentou pouquinho. Beleza, mas aumentou. Grandezas diretamente proporcionais. Ok? Por hoje é só. Essa foi a transformação isocórica. Repito, se você perdeu algum conteúdo aqui do nosso canal, corra, faça sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações. Curta, comente, deixe o seu pedido de dúvida que eu vou buscá-la para você. Um super ultra mega power beijo no coração e até a próxima aula.